Pedras preciosas. As lições a nós ministradas por meio da vida de Jacó dizem respeito à disciplina do cristão pelo Espírito Santo. É ela que abre espaço em nossa vida para Cristo se revelar. Essa disciplina tem a ver não com nosso velho homem e sua condição pecaminosa, mas com nossa força natural, a força do eu. Antes de sermos salvos, ela forma uma coisa só e não conseguimos distingui-la, mas no cristão ela se discerne com clareza nas Escrituras. Quando de sua criação no Jardim do Éden, Adão era dotado por natureza de uma personalidade autoconsciente distinta, mas não tinha pecado algum, nenhum velho homem. Era dono de um livre-arbítrio que lhe permitiu agir por conta própria, de modo que o eu estava presente mas não o pecado. Força natural é o que recebemos das mãos de Deus como Criador. Força espiritual, o que recebemos de Deus em graça. Quando nascemos, recebemos sabedoria, habilidade, intelecto, eloquência, sentimentos, consciência. E tudo isso serve para compor nossa personalidade como um homem à parte do pecado. Depois da queda, no entanto, Adão mudou. O pecado se fizera presente e assumirá o controle. Agora Adão não era apenas um homem natural, o velho homem também estava ali, em seu interior. Ele estava debaixo do domínio do pecado, amando o pecado. Antes de pecar, Adão era um homem natural. Depois que pecou, era o velho homem. Precisamos ser cautelosos ao traçar paralelos entre nós e o Senhor Jesus em sua encarnação, mas podemos dizer com segurança que ele não tinha um velho homem, pois estava livre do pecado. No entanto, tinha um eu, dispunha de força natural. Mas nenhuma vez, nem no menor grau possível, ele abusou disso. Essa é a diferença. Não que lhe faltassem personalidade e individualidade, todo mundo precisa dessas coisas, apenas viver por si mesmo não foi a sua escolha. Por mim mesmo, nada posso fazer. O João 5,30. Era essa a avaliação que Jesus fazia da inutilidade do esforço humano natural à parte de Deus. Assim, podemos compreender a razão de ele ter dito sobre nossa aptidão para dar frutos espirituais, e sem mim vocês não podem fazer coisa alguma, João 15,5. Diferentemente de Jesus, temos um velho homem vendido como escravo ao pecado, Romanos 14,7. É ele que precisa ser tirado do caminho, e como vimos, Deus fez isso na cruz, em Cristo. Todavia, esse é apenas o início do problema de Deus conosco, pois ainda precisa tratar do nosso homem natural. Não só pecamos diante de Deus, como fazemos muita coisa com a melhor intenção de agradá-lo, mas que são inoportunas e mal direcionadas, e absolutamente não o satisfazem. Veja o caso do homem que fica o tempo todo, sem muito critério, propagando tudo o que sabe das coisas espirituais. Isso não é obra do velho homem, mas do homem natural. Falar das coisas espirituais não é pecado, mas o homem natural faz isso por zelo próprio, não porque o Senhor o deseje. A vida natural não passa disso, de fazer o que queremos, não o que Deus quer. Podemos empreender coisas bastante boas, levantar um edifício impressionante sobre o alicerce que é Jesus Cristo. Todavia, Deus chama tudo isso de madeira, feno e palha, 1 Coríntios 3,12. Não são lixo, mas esses materiais representam coisas executadas pelo homem. Claro, o homem está fazendo a obra de Deus ao construir, no entanto, seu trabalho é condenado. Não se trata de definir se o acabamento é bom ou ruim, mas, sim, quem está realizando a obra. A diferença entre o homem natural e o velho homem é básica. A partir do momento em que estamos nele e ele em nós, o que acontece? Um dia o recebemos como Salvador e Senhor e mais que depressa descobrimos que nosso velho homem recebeu tratamento definitivo na cruz de Cristo, Romanos 6,6. Deus não mexeu um dedo para remendá-lo ou melhorá-lo, mas o crucificou sem titubear em Cristo, dando-lhe um basta de uma vez por todas. Com isso, a questão do pecado foi resolvida. Ter conhecimento disso é da maior importância. Aos olhos de Deus, o velho homem precisava morrer. Então nossos olhos se abrem, e raia em nós a verdade de que ele já está morto em Cristo, e de que o próprio Cristo é a nossa vida habitando em nosso interior, revestindo-nos de poder, tornando-se tudo para nós. Uma tremenda descoberta. No entanto, junto dessa nova vida interior, permanece dentro de nós o homem natural, a natureza humana boa, honesta e digna que deseja agradar a Deus. E o que Deus encontra em Jacó?
Jacó. As tratativas de Deus com o homem Jacó têm a ver com a questão de ele, homem, satisfazer a vontade divina. Jacó estava interessado nisso acima de tudo, não em pecar. Sabia que Deus dissera a seu respeito, e de seu irmão, o mais velho servirá ao mais novo. Gênesis 25:23. Por conseguinte, Jacó determinou-se a cumprir tal condição. Usou meios humanos para alcançar o desfecho divino, pois estava concentrado nas coisas espirituais e em satisfazer a vontade de Deus. Só que cometeu o erro básico de executar essa tarefa à sua maneira. Deus não só odeia o pecado do homem, como não tem espaço para o homem natural. Além de nunca pecar, nosso Senhor Jesus nunca dependeu de si mesmo para praticar o bem na verdade, para fazer absolutamente tudo. O tratamento dispensado por Deus ao nosso homem natural é designado para nos conduzir ao lugar que o próprio Cristo escolheu tomar para si. Por natureza, somos tão fortes, tão capazes de pensar, planejar e realizar, que Deus precisa nos levar a um lugar de fragilidade, um lugar em que não conseguimos pensar, planejar ou realizar nada separados dele. Como acabamos de dizer, nada nunca é feito para o velho homem, ele morreu em Cristo. Mas alguma coisa é feita para o homem natural. Ele não recebe nenhum remendo, é verdade, está fragilizado. Aos poucos, vai sendo incapacitado. Passo a passo, o espírito debilita nossa vida natural até que, enfim, por meio de um último e drástico toque divino, ficamos como mortos na sua presença. Mas para quê? A fim de nos mostrar o quê? Para levar-nos onde? Vimos que estou em Cristo, conduz a Cristo em mim, o fato exterior a outro interior, ambos consumados por Deus. De igual modo, a disciplina progressiva do Espírito por meio das circunstâncias externas leva à formação de Cristo em nosso interior pelo mesmo Espírito, Gálatas 4:19, a fim que vivamos, em um novo sentido, uma vida derivada do Senhor. Na figura de Isaac, temos Cristo concedido a nós para que possamos dizer, nas palavras de Gálatas 2:20, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Na figura de Jacó, temos Cristo sendo forjado em nós, de modo que a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. É trabalho do Espírito Santo formar Cristo em nós dessa maneira. Deus lida com o homem natural para que Cristo seja entretecido em nós e manifestemos o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Hebreus 12:5-11 fala sobre o castigo amoroso infligido pelo Senhor. Pai do nosso espírito, Deus lida conosco como filhos. Faz isso para nosso proveito, a fim de que possamos ser participantes da sua santidade. Claro, isso é muito diferente de 1 Coríntios 1:30, em que fica evidente que Cristo é a santidade. Aqui em Hebreus 12, por meio de provação e sofrimento, passo a ser participante de sua santidade. Trata-se de algo construtivo. Há alguma coisa sendo forjada em mim. O sofrimento atroz está produzindo fruto de paz, fruto gerado pelo Espírito de Deus sem nenhum esforço. O que quero dizer com isso? Peguemos um exemplo que já utilizamos. Nossa natureza humana se deleita em expor as próprias experiências espirituais. Falamos sem parar do que o Senhor nos tem ensinado sobre a libertação do pecado, não me refiro aqui a testemunho, que é assunto bem diferente, e então aquilo que afirmamos ter enfim sido tratado em nós acontece outra vez. Ficamos arrasados. E o processo se repete até que, por livre e espontânea vontade, aprendemos a parar de falar tanto. Não tomamos a decisão de não falar, apenas não falamos. Aprendemos por meio do sofrimento. Aqui, nessa pequena lição, temos uma partícula minúscula do que significa a expressão Cristo entretecido. Nesse pequeno nível de autocontrole, o caráter de Cristo se tornou, na prática, o nosso. O Espírito desenvolve em nós um novo caráter. Os itens relacionados em Gálatas 5:22 e 23 sob o título, o fruto do Espírito, não são virtudes que o Espírito nos confere, são o fruto natural e espontâneo de um novo caráter.
A árvore boa produz fruto bom, como o pessegueiro e a pereira plantados lado a lado no mesmo tipo de solo que recebem o mesmo cuidado, água, nutrientes e sol, mas cada um produz um fruto próprio e distinto. As coisas exteriores são absorvidas por cada uma das árvores, e cada uma delas a converte no fruto que lhe é próprio. Assim, o brilho do sol da vida de Cristo é transmutado dentro de nós em algo que nos é próprio e reconhecível como tal. Deus quer hoje, primeiro, que conheçamos Cristo como nossa vida, em segundo lugar, que o Espírito opere Cristo em nós, a fim de que se torne o nosso caráter. Bem poucos de nós conhecemos o sentido da dádiva de Cristo. Menos ainda, lamentavelmente, conhecemos a formação de Cristo pelo Espírito. No entanto, esse é o objetivo de Deus tratar conosco por meio do castigo. Quando conhecemos alguns santos em idade avançada que passaram longos anos de disciplina e talvez de sofrimento debaixo das mãos de Deus, encontramos uma profundidade de medida espiritual, uma semelhança com Cristo, que demonstra a realidade e profundidade do quanto Cristo tem sido forjado dentro deles. Isso é coisa que falta aos jovens, pois, claro, essa formação exige tempo. Não só a vida deles, mas o alicerce de seu caráter, passa a ser Cristo. Isso é, podemos dizer, produto do Espírito. Alguns de nós são muito capazes, aptos a fazer qualquer coisa. Outros são impetuosos, prontos a agir por Deus de imediato, impacientes com qualquer demora. Pedro era assim. Deus não o aperfeiçoou, mas o tocou e o enfraqueceu, e então trabalhou Cristo dentro dele. Com isso, tempos depois, encontramos em Pedro não só uma nova vida, mas um novo homem. Paulo também foi alguém que teve Cristo forjado em seu interior por meio da prova do tempo. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância, Filipenses 4:11, diz ele, e o contexto se refere à vontade física. Por meio dessa experiência, que levou tempo, houve uma mudança progressiva, mas bastante inequívoca em seu caráter. É disso que nós também necessitamos, não só da substituição da vida onde não sou mais eu, e sim Cristo, mas de vidas transformadas. Claro, não podemos ter a segunda sem a primeira, mas com certeza Deus deseja a segunda, Ele quer uma transformação real em nós. Aconteceu essa transformação real em Paulo, não apenas uma mudança doutrinária. Em 1 Coríntios 7, constam alguns versículos em que Paulo fala sobre si mesmo, expressando opinião exclusivamente pessoal, digo, porém, isso como que por permissão, e não por mandamento. 7:6, Almeida Revista e Corrigida. Aos outros, eu mesmo digo isto, não o Senhor. 7:12. Quem se atreve a falar assim? Contudo, Deus o inclui em sua palavra, dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança. 7:25. Operou-se a formação de Cristo nele, e o que alguém assim diz é valioso aos olhos de Deus, mesmo que nas próprias palavras. Paulo foi um vaso para as palavras de Deus, pois também conseguia dizer dou este mandamento, não eu, mas o Senhor. 7:10. Todavia, nesses outros exemplos ele fala com base no tratamento dispensado a ele por Deus e em sua unidade de coração com o Senhor. Com isso, Deus pode confirmá-lo. Só aquele que conheceu a formação do Espírito pode dizer, como Paulo, tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Se outro homem dissesse isso, nós o consideraríamos dono de perigosa arrogância, mas somos obrigados a reconhecer o poder de Deus naqueles em quem o Espírito forjou sua obra de formação. E essa obra de formação é fundamental para o cristianismo. O mandamento de Jesus em Mateus 28:19 orienta, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Quem crê, recebe salvação, mas isso não basta, não é o objetivo final. O discípulo aprende, e sua vida é trabalhada pelo treinamento e a disciplina. Esse é o ministério do Espírito Santo. A questão da qualidade de vida é expressa em linguagem figurada do início, meio e fim da Bíblia. Em Gênesis 2:12, lemos, o ouro daquela terra é excelente, lá também existem o bdélio e a pedra de ônix. Em 1 Coríntios 3:12-13, Paulo revela, se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo. E, em Apocalipse 21:19 e 21, lemos, os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas.
As 12 portas eram 12 pérolas. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. O propósito divino para a humanidade não é só o ouro, mas as pedras preciosas. O ouro, com certeza representa aquilo que é de Deus, que procede do Pai. A prata, a redenção que está em Cristo, seu dom gratuito da graça. As pedras preciosas são a obra do Espírito. Pedras não são elementos, mas compostos. São formadas pelo fogo, depois cortadas. Isso é uma figura da disciplina do Espírito, por meio de grande sofrimento, dificuldade, dor do estresse das circunstâncias, somos convertidos em gemas preciosas. Na Nova Jerusalém, não há nenhuma menção da prata, tudo se tornou em pedras preciosas. Deus está à procura de um vaso que lhe satisfaça a necessidade e leve a cabo seu propósito maravilhoso. Vaso esse que deve conhecer o Deus de Abraão, saber que tudo provém dele, o ouro. Deve conhecer o Deus de Isaque, saber que tudo é dom dele em Cristo a prata. Deve também conhecer o Deus de Jacó, saber que o tratamento do Espírito dispensado ao homem natural opera Cristo no ser, pedras preciosas. Extraído do livro Transformados à sua imagem. Vatmanei. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.